Eu queria pegar esse gancho aí que a senhora deu para pegar um exemplo, partir de um exemplo prático, né, que é a questão do Tietê, por exemplo, em São Paulo. O Tietê é um rio praticamente morto, extremamente poluído e muito poluído, inclusive, por dejetos industriais. Quer dizer, no caso específico, há uma ação pontual para se convocar essas empresas e tentar um diálogo com elas para resolver essa questão? No caso específico do Tietê, a gente não está vendo isso. Vai estar vendo isso dentro dessa bandeira maior que eu te falei, de saneamento, de água, né? E aí ele pode entrar como um exemplo. Mas a gente está, quando a gente está, eu não sei se eu completei meu raciocínio, mas a gente está tropicalizando esse documento para o Brasil. Aí vai entrar o Tietê, porque quando a gente começar a colocar para o Brasil quais são as urgências para a gente tratar de água, tratar de energia, tratar de florestas, buscar a vantagem comparativa que o Brasil tem, aí a gente vai conseguir pontuar essa agenda e implementar essa agenda, porque aí a gente vai falar assim, bom, precisa de um decreto, precisa de uma regulação, precisa das empresas terem uma preocupação com todo o ciclo, aí nesse segmento específico, naquele outro que tem mais impacto, aí a gente vai descer nesse ponto. Hoje a gente desce a questões, a discussões, no caso do Tietê não, mas em vários outros casos sim, de acordo com as nossas discussões nas câmaras e de acordo com a percepção de que tem um gargalo que está atingindo a sociedade, que é importante a gente se manifestar. A questão, por exemplo, o Brasil tem hoje uma nova política de resíduos sólidos, e como é que fica a questão, por exemplo, dos resíduos industriais? As indústrias, elas estão preparadas para recolher, por exemplo, os resíduos dos seus produtos, o fim da fase útil desses produtos? Elas terão que estar, né? Essa discussão está em curso, né? A gente está fazendo parte dessa discussão também, como estamos fazendo parte da discussão também sobre a política de produção e consumo sustentável. Agora, sem dúvida, a empresa do futuro, ela tem que estar pensando na logística reversa, ela tem que estar pensando em todo o ciclo de produtos, ela tem que ser responsável por todo ele, né? Compartilhando aí com a sociedade informações e tudo. Quando a gente fala numa economia mais verde, né, a gente coloca esse radar para frente e isso aumenta a responsabilidade das empresas também. Mas tem que aumentar também o poder de informação que tem o consumidor. Muitas vezes o consumidor não tem a informação, a transparência e é confuso para ele a questão da sustentabilidade, né? Às vezes os certificados, os selos que existem são tantos, ou as indicações são tantas, ou por outra, não tem uma classificação muito adequada sobre o que é sustentabilidade e há uma certa confusão. Agora, existem experiências bem-sucedidas, por exemplo, aquilo que já aconteceu no país, quando se buscou incentivar geladeiras mais eficientes, por exemplo, você mudou todo um padrão de consumo que era extremamente perverso, que a gente destinava, as pessoas mais ricas tinham as geladeiras mais caras, que eram as mais eficientes, portanto com a conta de luz menor, passava para a empregada, para quem ou doava aquela geladeira ineficiente, portanto aquela pessoa que precisava mais daquela geladeira, ela ia pagar uma conta maior, e quando houve um incentivo para isso, essa questão foi alterada. Então, isso que é um trabalho conjunto bem-sucedido, por exemplo, que aconteceu entre o setor industrial e o governo, com incentivos adequados, né? O país está com o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, que também almeja aí, que trata de desmatamento, mas o que falta no Brasil é a gente articular melhor essas forças e unificar para que isso seja realmente um projeto. O nosso esforço em colocar isso no Brasil, nesses 9 temas, é isso, é que a gente precisa de discutir de forma articulada tudo isso. Não adianta a gente falar. Bom, vocês convocam o empresariado para uma discussão, para, inclusive, conscientizar aqueles que não têm essa consciência? Claro. E através de quê? Seminários, encontros? Seminários, palestras, discussões. Por exemplo, no dia 27 agora está indo o embaixador Figueiredo para falar sobre Rio+20 e a gente vê formas de juntos atuarmos para o Brasil na Rio+20. Então, diálogos estratégicos, iniciativas, né? Essa iniciativa que eu estou falando do Chapéu Mangueira Babilônia é uma iniciativa física. Você vai lá, você vai andar por lá e ver como é que isso aconteceu. Então, existem vários tipos de iniciativas aí. Qual seria, assim, nós estamos caminhando para o final do nosso programa, queria saber qual é o resumo que a senhora faz dessa trajetória que vem desde o Rio 92, passando por Kyoto, Copenhague, até chegar ao Rio+20. Quer dizer, o que é que se evoluiu, qual foi a evolução que de fato ocorreu nessa questão do desenvolvimento sustentável? Olha, na questão
né, de 92 até hoje, quase 20 anos, o setor que mais foi alavancado foi o setor privado, que antes nem fazia parte, não tinha agenda, ele foi convocado em 92 para falar 3 minutos no evento. Hoje ele mostra que ele avançou bastante. A mobilização social aumentou bastante também. Agora, as metas que foram estipuladas pelo governo, muitas delas não foram bem sucedidas. Quando a gente pensa nos objetivos do milênio, biodiversidade, clima, uma série de questões no nível em que se deseja, na escala em que se deseja, não foi alcançado. Então, é preciso unir essas forças. A gente tem feito de um jeito errado. A nossa forma de fazer tem sido errada, a gente tem que aprender com isso, né? E a gente tem que aprender a juntar esforços e fazer do jeito certo, tem que ser diferente. Na Rio 92 a gente vai discutir a falência da ONU também, é uma reflexão sobre isso, porque é claro que o mundo não espera a ONU resolver os seus problemas para então estar engajado. Mudança do clima é um tema que, se não dá certo no protocolo de Kyoto, isso não impede com que cada país desenvolva a sua agenda própria, né? Aí surgiram o que chamam os especialistas de NAMAs, que são as ações nacionais para alavancar a atuação nacional. Então, se por um lado, por exemplo, países como Estados Unidos, China, não assinaram o protocolo de Kyoto, por outro lado, o Obama tentou alavancar essa agenda, foi barrada pelo Congresso. A China está falando que vai ser campeã dos produtos verdes e o Brasil tem uma posição única hoje. É importante a gente... pela biodiversidade. Pela biodiversidade, pelos recursos hídricos, pela matriz limpíssima, isso não existe. Energética. Né? Energética. Nada disso foi planejado para a gente liderar uma corrida verde, mas isso nos permite liderar uma corrida verde. Então é preciso que a gente perceba isso como um ativo importante, que outros estão fazendo um grande esforço e não alcançaram, mas que a gente entenda isso como um ativo e se prepare e organize isso de forma articulada para sermos os líderes nessa corrida verde daqui a 20 anos. Então, o que eu espero aqui, para encerrar, que no ano que vem a gente não só mostre que o Brasil está bem, que está em vários campos atuando bem, mas que a gente mostre que vai atuar melhor ainda e que dos próximos 20 anos a gente tem uma agenda proativa, né, como nós das empresas pretendemos mostrar. E o Cidadania fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre no nosso portal www.senado.gov.br/TV. Se você quiser saber mais sobre a participação das empresas no desenvolvimento sustentável do Brasil, entre em contato com o CEBEDES pelo www.cebedes.org.br. Nós agradecemos a participação, a entrevista que nos foi concedida pela doutora Marina Grossi. Ela é presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, CEBEDES. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o nosso próximo Cidadania. Até lá.